no tempo que nós vamos abrir para perguntas e respostas. Agora nós teremos a palestra do Pedro Mendes, da JAC Motors, vai falar sobre o mercado e a mudança e a evolução da cadeia produtiva. Tenha bondade, Pedro, fique à vontade. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu subir aqui, que eu não sou dos maiores, mas que é mais fácil vocês enxergarem. Bom, minha ideia aqui hoje não é falar sobre a JAC, não é fazer propaganda para vocês, isso a gente faz lá fora, quem tiver interesse. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado, falar um pouquinho sobre as mudanças que estão acarretando no mercado e o que vai ser a evolução que a gente imagina da cadeia produtiva. Bom, isso aqui é um gráfico do fechamento de 2018 das vendas de híbridos, plug-in mais elétricos no mundo. O que chama atenção? China, maior market share que tem frente às vendas de carro, 4,6. Só que quando você fala dos Estados Unidos, que é 1,8, se você pegar só Califórnia, que é a casa da Tesla, 5,5%. Mais um dado interessante, se você somar todos os países do mundo, está praticamente o volume da China hoje. Tá? Só a China, ano passado, emplacou 1.143.000 carros. Tá? Se a gente falar de uma projeção, o que vai acontecer no futuro, somente de carros elétricos, não híbridos mais, a gente está falando de um crescimento de 2016 de 500.000 carros, mundo, contra mais de 8 milhões em 2024. Esse efeito se dá dessa forma tão crescente assim, porque existem muitos estudos no mundo dizendo, o mais famoso, quando você pegasse um iPhone, que a partir do momento onde você chega a 10% de market share de um produto, o seu amigo do lado, o seu familiar, um conhecido, um colega de trabalho, você vai ver, e você se interessa e compra. Quer dizer, a partir de 10%, o crescimento é exponencial. Isso acontece em qualquer produto no mundo inteiro. Tá? Por isso, esse crescimento dessa forma. Bom, então, crescimento é iminente. O que vai acontecer com isso? Traz mudança, como muita gente aqui já falou. E o carro elétrico é disruptivo. O que é isso? Ele gera uma barreira, ele tem uma quebra e começa a mudar muita coisa. Ele começa a mudar comportamento, começa a mudar pensamento. Tá? Falando um pouquinho o que é isso frente aos usuários de carro. 98% dos usuários de carro que têm um carro elétrico não voltariam a ter um carro térmico mais. O Rodrigo está aqui conosco, é exemplo disso. Eu converso com ele, ele está desesperado, quer vender o carro dele, quer comprar um novo. Então, assim, é o pensamento de todo mundo hoje que tem um carro elétrico, ele não teria mais um carro térmico. 55% da população americana ou europeia, nos próximos 5 anos, estão dispostos a comprar um carro elétrico. Por isso, o crescimento tão grande que a gente vê dessas vendas. Esse é um dado muito interessante, que isso vem muito em linha, que muita gente falou. 88% dos clientes que opariam marcas que não estão acostumadas a comprar. A Alemanha é um país clássico disso. O alemão ele é muito nacionalista quanto a carro. 80% dos carros alemães são alemães. Só que quando você fala de um carro elétrico, o mais vendido é um francês. E o segundo mais vendido é um japonês. E depois vem um alemão. Isso quer dizer o quê? Você tem muita tradição de montadoras antigas que têm que investir agora em carros elétricos. Por exemplo, a Volkswagen já anunciou investimentos enormes quanto a isso. Por quê? Eles já enxergaram que eles não podem ficar para trás. Depois, Rodrigo, eu estou com você. Ó. Um carro, por quilômetro rodado, 143 gramas de CO2 emitidos na atmosfera. Se a gente pegar a vida útil de um carro ao longo da vida útil dele, de 20 anos, a gente está falando de soltar 150 toneladas de CO2 na atmosfera.
E, realmente, a única forma de conter um pouco isso é a gente parar com o carro térmico e começar a ter carro elétrico. Isso é um pouco da visão do disruptivo quanto ao usuário. Quando a gente fala da cadeia produtiva, um carro térmico tem em torno de 12 mil a 15 mil peças na sua construção. Quando você fala de um carro elétrico, apenas 3 mil. Um carro elétrico usa apenas 60% da mão de obra que usa um carro térmico. Um carro elétrico tem 6 vezes menos custo de manutenção ao longo de sua vida. Se vocês pegarem uma reportagem do governo de Nova York, que transformou todos os carros da polícia de Nova York em carros elétricos, vocês vão se assustar com os números, a redução que eles tiveram de manutenção nos carros. O Sérgio Habib não veio, mas a gente botou uma foto dele para estar aqui, está voltando da China, ele gostaria de estar aqui. Eu botei essas fotos para ilustrar para vocês o que eu acabei de dizer aqui em cima. Aquela primeira foto é um motor de um motor elétrico equivalente a 300 cavalos. Olha o tamanho do motor. Esse do meio é um motor térmico de 200 cavalos. Olha a complexidade desse motor versus um motor elétrico, mais potente que ele. E aqui a plataforma de um carro elétrico. O carro elétrico é justamente isso aqui. Você tem um motor elétrico, você tem um assoalho de baterias e um radiador térmico para ter gerenciamento de temperatura das baterias e motor. É tão simples quanto isso. Então, realmente, tem uma evolução muito grande no mercado, uma mudança muito grande. Tá? Com essa mudança toda, o que vai acontecer? Bom, eu não sou mãe de nada, não vou falar para vocês o que exatamente vai acontecer, mas existem algumas tendências do que vai ser o mercado. Essa aqui é a nossa cadeia produtiva simplificada da montadora, na verdade, da construção do carro até a sua venda. Então, a primeira coisa, o governo. A China, ela não vende tanto carro elétrico assim, porque todo mundo gosta de carro elétrico. Tem muito incentivo governamental e tem muita restrição governamental. Eu tive há pouco tempo agora na Europa. Você não pode mais fazer entrega dentro de grandes centros na Europa com veículos térmicos, somente com veículos elétricos. Você tem benefícios à população de veículos elétricos. Então, isso são evoluções que o governo tem que atuar. Tem que ter novos impostos, novas regulamentações, novas restrições, novas leis para áreas urbanas. Então, tudo isso tem que mudar, e o governo já está olhando para isso. Tem muita gente brigando a favor, contra, tem muita gente ainda contra, mas tem muita gente a favor, e, claro, é o futuro. Então, realmente, já estão olhando, as associações que conversam com o governo sabem que realmente estão olhando muito forte para isso, e dentro em breve a gente tem que ter alguma coisa nova. Quando você fala de montadora, a gente não vai deixar de existir uma GM, uma Fiat, uma Volkswagen. Elas vão se reinventar, tenho certeza disso. Todas elas vão para novas tecnologias, novos investimentos. Tá? E quando você fala de fornecedores, vão surgir novos, outros vão migrar de mercados. A gente fala hoje de fornecedores, tá bom, grandes centros como a China, como a Europa, tudo bem, mas quando você fala de países como Índia ou outros países por aí, eles são mais atrasados, assim como o Brasil hoje está mais atrasado frente a esses países. Então, você vai ter uma migração de tecnologia. Não vai simplesmente acabar isso. Tá? Então, a construção, por exemplo, de um fornecedor de radiador está hoje na Europa alocado, ele pode muito bem vir ao Brasil, pode muito bem ir à China, à Índia. Então, realmente, existe uma migração e uma evolução e uma criação de uma cadeia nova junto a isso. Concessionários, isso é uma coisa que me perguntam muito o que vai acontecer, porque acho que muitos aqui sabem que a receita muito grande de concessionário vem da área de pós-vendas. É um modelo que eu digo que mais de 50% da receita de concessionário realmente vem de pós-vendas, e todos sabem disso. A gente vai ter que se reinventar.
A gente já vem conversando sobre isso, por exemplo, com carro elétrico, eu posso muito bem criar uma estação de recarga dentro da minha concessionária. Eu posso usar o tempo que o meu cliente está fazendo uma recarga na minha concessionária de uma outra forma para rentabilizar. Eu posso criar um café, eu posso criar a livraria é um modelo antigo, né? Mas eu posso criar alguma solução para que eu use o tempo do meu cliente na minha concessionária para gerar uma outra fonte de receita. Então, a gente vai ter que sair um pouco do modelo tradicional que já encontramos hoje para novas formas de receita. E, além disso, a gente vai ter que... Não é que vai ter... É muito comum, como hoje lá na Tesla já é, você ter muito showroom pequeno e somente alguns pontos de manutenção. Mesmo porque o carro elétrico é um carro que não dá manutenção. Você não tem uma revisão, você não tem uma troca de óleo. O carro elétrico, a única manutenção que você faz a cada 10, 15 mil quilômetros é uma troca de filtro de ar-condicionado. Então, essa receita acabou. Esse tempo de carro parado que existe hoje acabou. Então, eu não preciso ter o showroom do tamanho que existe hoje. Eu posso maximizar o que precisa ter grande, eu posso simplesmente diminuir muito aquilo que a gente tem hoje existente. Depois, falo de bancos aqui, é uma coisa que o Rodrigo tratou no passado. Eu já venho conversando com bancos. Tem bancos que já me procuraram dizendo que querem ser bancos elétricos. Eu falei, o que é isso? Mas o que você quer? Eu falo assim, ainda não sei. Como que eu vou fazer isso? Mas eles querem sair na frente. Então, já 2 grandes bancos me procuraram, dizendo que realmente querem fazer algo em parceria para entender o que pode ser feito. De repente, fazer um financiamento pelo prazo da garantia da bateria, que são 5 anos, que hoje é muito difícil no país. Sim. Fazer um balão, que hoje era no passado feito, que hoje em dia não consegue fazer mais. Então, realmente, a gente vai ter que pensar um pouquinho fora da casinha para entender qual que é a evolução disso e como vai ser feito. E, quando eu falo de bancos, na verdade, eu falo da parte periférica, não é só banco. A gente também fala de uma coisa aqui dentro, hoje, que é como se abastecer esse carro. Vão deixar de ter alguns fornecedores, como existiam no passado. Eu não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho, mas eu lembro muito bem que, no passado, o grande acessório que existia na concessionária era a instalação de vidro elétrico e trava elétrica. Isso não existe mais hoje. Esses caras não existem quase. Deve existir em algum lugar do interior de São Paulo, no interior da Bahia, deve existir ainda. Foi uma migração que existiu. Mas hoje não existe isso nos grandes centros. Só que aqui vão surgir outros. Então, junto a nós, com certeza vai ter um parceiro nosso oferecendo a instalação de um ponto de abastecimento dentro da sua residência, dentro do seu local de trabalho. Porque nada mais cômodo é você chegar, pegar um cabo na parede e botar no seu carro para carregar. Então, vão existir novos parceiros e novas formas de economia. E depois, o mais latente são os clientes. A gente vai mudar muita forma de como a gente... Primeira coisa, conduzir o carro. Quem já foi usuário de carro elétrico entende o que eu digo. A forma de dirigir um carro elétrico é completamente diferente de dirigir um carro comum. Por exemplo, a maioria dos carros elétricos tem uma coisa chamada iPedal, que é quando você tira o pé do acelerador, ele vem freando para regenerar a bateria. Isso te ensina a dirigir o carro sem quase usar o freio. O freio do carro elétrico, a pastilha, dura de 80 a 100 mil quilômetros tranquilamente. Então, você muda a sua forma de dirigir. Você, de repente, muda a sua forma de comprar o carro. Você pode fazer sharing no carro desse, não necessariamente comprar um carro. O prazo da troca do carro vai mudar. Hoje, no Brasil, a troca do brasileiro é em torno de 3 anos. Eu acredito que vai se alongar esse prazo pelo tempo da bateria. Depois, vai mudar os hábitos que você tem hoje mediante a forma de abastecer o carro. Então, você vai começar, de repente, a ir num restaurante que você tem onde carregar. Você vai num mercado onde tem um ponto de abastecimento. Você vai num cinema, num shopping, da mesma forma. Você, de repente, vai instalar na sua casa uma placa
fotovoltaica para carregar seu carro em casa, sem usar energia, que, na verdade, é energia limpa, sem gastar a energia do terceiro. Então, tudo isso vai começar a ter uma evolução. E o usuário do carro elétrico, ele, por natureza, ele é uma pessoa que busca modernidade e tecnologia. Eu conheço usuários de carro elétrico na Europa que ele tem um A8, 0 quilômetro, e tem se não me engano, um Smart elétrico. De vez em quando, dependendo da roda de amigos que ele vai, ele tem vergonha de sair com um A8. E ele usa um Smart elétrico que deve custar 1/3 do preço do carro dele. Por quê? Porque ele se mostra uma pessoa não moderna, uma pessoa ultrapassada, que não busca tecnologia. Então, o cliente do carro elétrico é um cliente diferente. Ele vai ter uma mudança muito grande. Tá? Na verdade, o que eu quis trazer para vocês era justamente o que a gente entende, o que a gente já enxerga de mudança no mercado e o que vai ser a evolução da cadeia. Tudo que eu disse aqui, da evolução, não é certa, mas é uma tendência muito forte que vai acontecer. Tá bom? Obrigado, gente.